Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bom com você? Eu espero te encontrar muito bem e espero que durante essa jornada de direitos do consumidor eu possa agregar bastante para que você fique melhor ainda, tenha mais segurança e tranquilidade ao tomar suas decisões enquanto consumidor, ao resolver eventuais problemas na via administrativa ou se precisar ir para a via judicial, que você passe a ter bastante confiança do que está fazendo, bastante saber o caminho ali já do que está fazendo, que você quando busque um advogado ou alguém para te acompanhar nessa jornada, você não busque enquanto alguém que delega tudo, assim, tomara que dê certo. Não, que você saiba ali, olha, eu estou pleiteando isso porque eu sei que é meu direito, porque eu sei que tal direito meu foi desrespeitado e estou pleiteando com a segurança de que estou, enquanto consumidor, nesse ponto e desejo meus direitos respeitados. Então é com essa esperança, com essa confiança de que estou gravando essa sequência de vídeos para você enquanto consumidor, na qual a gente não tem nenhum teor técnico, não tem assim a intenção de te tornar um advogado de direito do consumidor, não. Mas a gente quer que você, enquanto consumidor, conheça os seus direitos, saiba ali o que é um consumidor, o que é um fornecedor, o que é produto e serviço, o básico para você, dentro de qualquer relação de consumo, você dizer, olha, com base naquilo que o Juan já me explicou, isso aqui é fornecimento de produto ou serviço, tá? Então, meu nome é Juan Foreman, sou advogado. Desde já te convido a me seguir no Instagram, porque eu faço várias jornadas dessas em diversas áreas, direito do trabalho, direito do consumidor, direito dos servidores públicos, para que realmente a gente tenha comunicação acessível, tenha informações sempre que precisar ali e tenha alguém de confiança também para a gente chamar e perguntar o que a gente pode fazer naquele caso, tá bom? Então, meu amigo, minha amiga, sem muita delonga, o primeiro ponto ao falar de direito do consumidor é entender o que eu já citei, as características do direito do consumidor. Olha, de início eu já te explico assim. Existe a Constituição Federal, a lei magna do nosso país, que está acima de todas as outras. Se alguma lei for contra ela, a lei que está indo contra a Constituição, ela é uma lei inconstitucional, ou seja, não vale para nada aqueles artigos que vão contra a Constituição. E aí depois vem as leis infraconstitucionais, ou seja, as outras leis que vêm para regulamentar ali coisas que a lei, que a Constituição Federal disse que tinham que ser feitas. Então a Constituição vem e diz, todo mundo tem que viver muito bem, tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ser segurança e por aí vai. E aí vem outras leis para poder regulamentar isso, para poder organizar cada área dessa da vida, para que as pessoas que atuam nessas áreas possam entender melhor o que a Constituição quis dizer naquele momento e como que aquilo vai se dar. Pois bem, existe o direito constitucional e aí existem as relações civis, ou seja, entre cidadãos, empresas, entre a sociedade como um todo. E aí existe o Código Civil para regulamentar essas relações. No entanto, o consumidor ele é considerado, e aí eu vou te explicar com mais calma no decorrer da nossa jornada, ele é considerado uma parte vulnerável nessa relação. Então, enquanto na relação civil a gente tem que, se Juan fez um contrato com Alberto, eles vão ter uma relação de paridade, de igualdade, no direito do consumidor é uma relação civil, mas na qual não há essa relação de igualdade, de paridade. Por quê? Porque o consumidor é considerado vulnerável, uma vez que muitas vezes o consumidor ele está comprando um produto ou serviço no meio de toda uma cadeia de produção ali daquela empresa, daquele fornecedor. Então, quando eu compro um celular, o que acontece? Eu estou comprando uma coisa que é um produto final ou um serviço no meio de toda uma cadeia. Eu não tenho a obrigação de saber cada detalhe desse celular, onde que foi tirada cada peça, qual peça que pode usar de tal jeito, qual peça que não pode. Não, eu quero o serviço que o celular me oferece e eu quero ele agora pronto porque eu estou pagando. Então, eu sou vulnerável em relação à venda desse celular enquanto consumidor. Por quê? Porque o celular tem toda a complexidade. E o fornecedor ele tem essa obrigação, e aí que vem essa relação de vulnerabilidade, porque o fornecedor ele tem essa obrigação de cautela para com o consumidor. Ele tem essa obrigação de informar o consumidor sobre os detalhes daquele celular, sobre como usar, sobre como não usar, porque foi o fornecedor que montou aquele celular e tem todas as informações. Se eventualmente eu compro um celular e ele vem a explodir na minha mão, alguma coisa assim, e eu não tinha as informações, isso aconteceu porque eu não tinha as informações, a gente já tem ali uma culpa objetiva do fornecedor. Por quê? Porque ele tem essa responsabilidade. Então, a gente aqui vai
nesse primeiro vídeo, te mostrar quem é fornecedor, quem é consumidor, o que é produto, o que é serviço, para que você tenha essa visão geral. Em qualquer cenário você vai conseguir vislumbrar ali de alguma maneira se já preliminarmente tem ou não uma relação de consumo, consegue entender? Então é isso, a gente tem a Constituição, tem o Código Civil e, além disso, a gente tem o Código do Consumidor, que é para regulamentar de maneira mais específica essas relações de consumo, pessoal. Pessoal, então essa parte é muito simples, é muito introdutória, mas é importante para que, apesar de eu citar várias relações aqui durante nossa jornada, se alguma delas não estiver na nossa lista, você tanto pode falar comigo para que eu venha gravar um vídeo sobre aquela relação, se você achar adequado, ou ainda você com sua própria interpretação do que eu já dei nessa primeira aula, nesse primeiro encontro da nossa jornada, você pode interpretar, não, aqui tem sim uma relação de consumo e aqui eu estou sim sendo lesado nessa relação, né? Estão quebrando meus direitos. Então, consumidor basicamente é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, pessoal. Só não vai ser consumidor se você estiver sendo um intermediário, ou seja, tem a empresa do celular. Eu comprei para eu usar, tá aqui, eu estou usando todo dia. Agora, se eu tivesse comprado para revender, para passar para frente, aí sim eu não seria consumidor. Tirando isso, em regra, temos ali uma relação de consumo sim, se eu comprei como destinatário final. Fornecedor. Aqui tem um texto que você pode até ler, se quiser, pausar e ler, mas é basicamente todo aquele, pessoa física ou jurídica, que vai estar fornecendo esse produto ou serviço, entende? Que vai ser ali contratado para entregar o serviço ou o produto. O produto ou serviço, pessoal, é qualquer bem ou móvel ou imóvel, material e imaterial. Então, se for um bem móvel, é um bem, um celular, por exemplo. Se for imóvel, o produto pode ser uma casa, entende? Pode ser uma casa, produto de uma relação de consumo. Material ou imaterial. Então, material porque tangível, imaterial porque seria um serviço, entende? Então, ou ainda poderia ser um curso, por exemplo, na relação onde você compra um curso. É um bem imaterial, tá bom? E aí, pessoal, a gente, basicamente, para encerrar nosso primeiro encontro, pode falar sobre a vulnerabilidade do consumidor, que eu já expliquei um pouco, mas que ela vai passar pelo meio técnico, ou seja, eu não sei como utilizar aquilo que eu estou comprando de maneira técnica, como que monta, como que desmonta muitas vezes. Não, eu simplesmente quero usar o celular muitas vezes para fazer ligação. Vou lá, compro o celular e o fornecedor, aquele que vende, tem a obrigação de deixar já preparado para mim todas essas descrições, essa segurança, para que eu saiba utilizar aquele bem ali o serviço. Eu estou tentando simplificar ao máximo a linguagem, então é por causa disso que eu nem estou me aprofundando em especificações, palavras, não. Questões jurídicas, eu não tenho que entender aprofundadamente, enquanto consumidor, como que funciona toda a cadeia daquilo, quais impostos que estão envolvidos, não. Inclusive, na maioria dos fornecimentos de bens e serviços, o imposto quem paga já é o fornecedor, exatamente por quê? Porque o consumidor está ali já como destinatário final, ele não tem que se preocupar com isso, ele tem apenas que usufruir o bem ou serviço. E informacional, pessoal, que vai estar aqui nessa cadeia toda de informações de como utilizar, de como prevenir defeitos e tudo mais. Então, por isso que hoje em dia a gente tem todo um regulamento que a gente vai falar aqui bem por alto, mas que existem o quê? Agências que regulam essas relações de consumo, né? O PROCON, por exemplo, Agência Nacional de Telecomunicações, eles vão dizer como se dá em cada uma das áreas, em comunicação, em transporte, em outras, a parte de segurança disso tudo. Por quê? Porque ao você contratar um produto ou serviço, aquele contratozinho já vem não só dizendo as cláusulas que o fornecedor tem com você, mas também dizendo como você está ali resguardado por muitos daqueles quesitos. Claro, no Brasil a gente tem toda uma deficiência, onde muitas vezes as pessoas não são informadas sobre vários direitos que eu vou dizer para você durante essa jornada, direito de remarcar passagem, enfim, direito ali muitas vezes se seu voo atrasar, você tem direito à internet, tem direito à hospedagem, você muitas vezes não sabe disso. Então a gente vai citar esse tipo de coisa aqui durante nossa jornada, mas é basicamente isso, essa vulnerabilidade. É o direito de você ser protegido durante sua jornada de consumidor, entende? De você estar ali sendo resguardado. Então, sem mais delongas, pessoal, esse foi nosso primeiro encontro. É só para você entender o que é uma relação de consumo, quando que ela se estabelece, que é basicamente quando o consumidor interage com o fornecedor na busca de um produto ou serviço
E nisso tem toda essa vulnerabilidade envolvida por parte do consumidor, que não é obrigado a conhecer toda a cadeia de custódia daquele bem ou serviço, e por isso o fornecedor, que é aquele que já tem que estar cumprindo a legislação e tudo mais, ele tem que cuidar basicamente da jornada do consumidor para que aquele consumidor não venha a ter problemas durante essa jornada. Há toda uma relação de boa-fé, a gente vai falar no segundo encontro, onde cada um tem seus princípios a seguir para poder tornar essa jornada mais agradável para ambos, porque é uma relação também que, como eu já falei, tem que ter uma boa fé, tem que ter uma vontade de ambos de que tudo dê certo. Não basta, eu sou consumidor, vou fazer de qualquer jeito e vou fazer acontecer e você tem que me entregar do jeito que eu quero. Não, é uma relação de boa fé, mas que o fornecedor tem, nesse ponto, mais obrigações para estar cuidando ali do consumidor. Então, agradeço sua atenção nesse primeiro encontro. Te convido novamente a seguir nosso Instagram. Se você está com um caso aí de direito do consumidor, olha na nossa playlist, porque talvez tenha aí já informações sobre algum desses seus casos para você estar vendo ali com mais detalhes como que funciona ele. Voo cancelado, enfim, extravio de bagagem, revisional de carro e muitos outros, tá bom? Então agradeço a sua atenção e até o próximo encontro. Um abraço.